Estamos aqui para falar um pouco sobre sonhos. E eu já começo dizendo que eu só posso falar naquilo que eu experienciei, confio, né, e tenho como embasamento em minha mente. Que é para não estar criando, como é que se diz? Perspectivas de ilusão ou possibilidade de devaneios, né? Que é o que muito acontece por aí. Essa história de interpretação de sonhos, eu posso afirmar que é muito particular. É muito individual. Por quê? Porque primeiro, você sonha de acordo com o que você tem como vivência, seja nessa vida ou em outras experiências de outras encarnações. Primeiro ponto, você tem o seu mundo vivido. E o sonho, ele puxa informações desse nível de armazenamento de memórias. Veja bem. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto importante é você saber que existem manipulações pelos seres que fazem a reorganização de uma nova reencarnação nossa. Lembre-se que o que eu falo aqui eu estou no meio, gente, tá? Se porventura eu usar como é que se diz? Uma denominação que eu não me inclua, mas saibam que eu estou no mesmo barco que vocês. Apenas nós estamos agora entendendo o processo e repassando esse conhecimento, só isso, tá? Mas eu também estive tão negativado quanto, simples assim. Então, voltando para os sonhos, quando alguém diz, quando você sonha, joga nisso, quando você sonha nisso é porque é isso, quando você sonha com, vamos supor, com barata é sorte, quando você sonha com cobra, é azar. Então isso, gente, vem a cultura popular e dá a sua ideia, né? Mas eu posso afirmar a vocês que não tem nada a ver. Nada impede de você sonhar com um macaco, jogar no jogo do bicho e dar certo. Não estou dizendo que não existe isso. Eu estou dizendo que pode existir essa possibilidade se assim os seres que te acompanham, né, você está alimentando-os e dando uma forcinha para eles e vai dar certo aquele jogo, vai dar certo porque eles sabendo que você tem aquele dinheirinho, você vai usar aquele dinheirinho para aquele negocinhozinho e aí serve de energia para eles, então às vezes essa jogada dá certo. Mas, via de regra, sonhos não tem interpretação feita pelo outro, e sim por você. E você, por exemplo, se tiver sonhos repetitivos, você pode tirar suas conclusões. A informação que eu quero trazer é que os sonhos também são baseados em nossas realidades paralelas. E isso também nunca é falado em nada do que eu possa ter lido ou escutado por aí, de que os sonhos também podem ser baseados em realidades onde não está na sua linha temporal, hoje, aqui, Terra, agora, nós aqui nessa interação, e aí você de repente se vê em outra estrutura paralela, dormindo, num sonho projetado, e você tem aquilo como absoluta verdade. E isso acontece muito e as pessoas não têm esse conhecimento.
Eu também não tinha, gente. Mas a questão é que a espiritualidade, quando está conectada a você e disposta a ajudar a você mesmo, nessa linha vertical de que a sua espiritualidade, que é conectada a você e não dependente do sistema, estou falando dessa espiritualidade aqui, verticalizada. Quando eu digo verticalizada, não é que ela não possa estar em todo lugar, não. Eu estou dizendo verticalizada porque é do seu alinhamento energético e não da forma que o mundo apresenta aí com as formas RRs aí, com as formas Rs, né? Que são chamadas de superiores e na realidade você está levando energia para quem está te full, né? Simples assim, tá? Você está rezando, você está fazendo as coisinhas aí, achando que vai dar tudo certo. Primeiro momento dá, segundo momento você está na merda, tá? Simples assim. Eu estou dizendo experiências minhas. Eu estou dizendo o que eu experiencio, vejo, enxergo. Só não vou dizer que toco, porque eu não consigo tocar em uma dor minha, eu não consigo tocar em uma doença minha. Então tem certos momentos que você tem absoluta certeza do que acontece, mas você não pode tocar. Sendo assim, você não toca no vento. Sendo assim, você não consegue tocar no raio solar. Sendo assim, você não consegue tocar numa emanação de amor da sua própria mãe. Então, assim, são fatos que são reais e você não consegue tocar, né? E daí existem as formas energéticas de amor ou de ódio que você sabe que são verdades, mas você não pode tocar. E aí você vai dizer que é mentira? Então, paciência, né? Eu estou trazendo consciência, eu estou arranjando um mecanismo da vida do cotidiano para que você entenda que o invisível existe, assim como nós estamos falando aqui, sem cabos. Eu estou dentro de um quarto, na região nordeste do Brasil, dentro de um quarto, e você pode estar na região sul ou na região centro-oeste, me escutando nesse momento e não tem cabos de fios nos ligando. Isso é o quê? Isso é o invisível, real, que não é tocável, mas está aí. Você está me vendo e essa mensagem chega até você sem precisar você tocar. Então, eu só estou querendo trazer a ideia de que o invisível existe. Na forma quântica, e quando se estuda os átomos, também a ciência prova que o vazio não existe. Então, desde a época que eu palestrava nas casas espíritas, eu ensinava isso. Gente, entre mim e você, eu não estou enxergando nada, mas não existe o vazio. Aqui mesmo, nesse ar, nessa densidade aérea aqui, existe, sei lá, milhões de átomos, milhões de bactérias, micropartículas de poeira e a gente não está enxergando. Então, o vazio não existe. Apenas eu estou querendo levar um entendimento de que, para quebrar o paradigma de que o misterioso, a alminha, o espírito não existe, é só se você não quiser que exista, aí tudo bem, porque aí no potencial da sua mente, se você diz para você mesmo que não existe, aquilo realmente não vai funcionar, tá? Mas não é a nossa realidade. A nossa realidade é trazer consciência e parâmetros para que você entenda o mundo que está inserido, para daí então começar a cuidar de si. Então, voltando aos sonhos, porque a mente também conecta informações, aí vai buscar, mas vamos voltar aos sonhos, né? Por que é que eu escolhi falar de sonhos? Porque depois de um certo tempo que você está conectado à sua equipe espiritual, os sonhos, eles são importantes para determinadas pessoas. Veja bem, não é todo mundo que recebe informações e mensagens através dos sonhos. Não, gente.
Nós não somos iguais, tá? Aquela historinha que inventaram que todo mundo é igual é mentira. E eu não quero partir para esse lado do livro grosso, mas é mentira. Nós não somos iguais. Então, da mesma forma que tem muitos seres que recebem informações e mensagens e acesso através dos sonhos, outros não. Outros, de repente, têm outros mecanismos que despertam gatilhos de memórias que você assiste um filme e começa a entender tudo. Por exemplo, eu assisti Matriz de Controle e a partir dali explodiu minha cabeça e eu comecei a entender tudo. Outros assistem outros filmes que foi lançado agora, o Dia D. O Dia D é outro filme que quem tiver um pouco de embasamento ufológico não vai ver os extraterrestres como simplesmente ETs, e sim como seres que sempre estiveram perto da gente, sempre estiveram no intraterreno, sempre estiveram no intramarítimo e está tudo certo. Então são níveis de consciência que vão abrindo às vezes por outros gatilhos que não os dos sonhos, tá? Mas como nós estamos falando dos sonhos, volto de novo aqui ao sonho para dizer que os sonhos me trazem bastantes informações. Tá? E eu quero dizer que do mesmo jeito, qual é a mensagem de hoje? Do mesmo jeito que existem manipulações na nossa vida ao encarnarmos, que vem, né, dos projetos de tecnologia desses seres, existem também holografias e manipulações nos sonhos que te levam para as realidades paralelas, e as realidades paralelas estão também todas contaminadas. Então, quando se fala de barreira de frequência, Lua e Terra, você imagina aqui, a Terra aqui, ó, a Terra aqui, você imagina a Lua aqui, né? E você imagina o que? A barreira de frequência é assim, esse arco envolvendo Lua, ó, Lua e Terra, Lua e Terra. Então, assim, a barreira de frequência está entre Lua e Terra. Tá? Então, tudo que vai sair ou entrar daqui, via de regra, era para ter uma permissão de uma equipe superior, estelar, galáctica, ou mais superior ainda, né? Interestelar e de suprauniverso, né? Então tem sim seres gerenciando também esses comandos de entrada e saída dos planetas. Tem, gente, todo planeta tem sua organização. Só que aqui a coisa está tão manipulada na barreira de frequência entre Lua e Terra, a coisa está tão manipulada que encontraram meios de passar também por dentro da barreira de frequências e haverem as contaminações. E é como eu digo, as contaminações são tamanhas que até as realidades paralelas todas estão também contaminadas. Por quê? Porque são experiências do mesmo contingente energético que levam também energia para essa estrutura. O que é que isso tem a ver com sonhos? Que muitas vezes as pessoas sonham e trazem mensagens ou informações dos sonhos, dizendo elas estarem projetadas e trazendo absoluta certeza do que vai acontecer com a Terra. E não é assim, gente. Não é assim. Tem realidades paralelas onde tudo já aconteceu e tem realidades paralelas onde nada aconteceu ainda. Então entendam que, de novo, a forma, tempo e espaço da Terra é diferente da forma, tempo e espaço de fora. E de fora e de camadas de sutilidades acima. Tá? Então, do mesmo jeito que tem seres capacitados para fazer a transposição no que a gente entende como futuro e no que a gente tem como passado, para de repente causar uma ajuda, também tem seres fazendo isso, capacitados para fazerem também prejuízo, o mal, a destruição, a desordem. E isso é mais
mais um elemento que eu trago para que você tenha consciência de que vai buscar a interpretação de sonhos, fica quieto. As pessoas não têm esse conhecimento, as pessoas não têm essa capacidade. Eu não posso dizer o que você vai passar amanhã. As configurações energéticas são mudadas dia a dia. Então, essa história de videntes, eu peço encarecidamente, respeite-os. Só respeite-os. E eles estão alimentando a egrégora deles e eles estão dando informações que servem para uns e que não servem para outros. E por isso que é importante a gente manter um certo isolamento dessas projeções e dessas captações de acessos que as pessoas têm nos sonhos ou nas realidades paralelas e trazem e nos apresentam como uma realidade. E não é, gente. Não é. O que é que nos interessa? Pelo menos é o projeto do qual eu participo. Nos interessa estar consciente e o que eu posso fazer para levar consciência primeiro para o meu campo energético. Primeiro aqui, para a minha cabeça, para o que eu compreendo como minha consciência. Primeiro isso. Informação suficiente para eu conseguir ter poder de dizer eu quero encarnar, ou melhor, eu não quero encarnar. Daqui eu prossigo, daqui eu trabalho de outra forma, daqui eu sigo ajudando assim, assado, e assim eu vou causando a minha expansão e volto, vamos dizer assim, ao meu corpo criogênico, para quem tem, depois eu explico, corpo criogênico não é hoje, ou eu volto para a minha egrégora, a minha família não, porque eles nem usam o termo família, o meu compartilhamento cósmico e lá sigo. Eu não posso dizer agora porque eu não sei também, mas eu lá sigo o meu trabalho de expansão energética, né? Se eu compreendi que eu sou só um pedaço de uma alma minha mesma, o objetivo é junta os fractais, retorna à fonte e segue fazendo o meu trabalho, seja lá como for, sendo que eu tenho a consciência que é do bem, do lado crístico e crescente, e expansivo, e daí é trabalho, gente, tá? Essa história diz que essa forma estrutural que criaram sob o céu é full com a gente. Essa história que criaram de céu e inferno, olhe que mecanismo pesado na matéria de controle, porque você, eu já vou mudando de sonho, né? Então depois eu vou voltar para o sonho, porque senão ninguém conclui. É assim mesmo. Sonhos devem ser respeitados. Quando você tem o seu gradiente energético limpo, a sua glândula pineal está limpa, e você está consciente de que está sendo ajudado pela sua equipe espiritual verdadeira, os sonhos são confiáveis, todos eles, tá? Mas até lá vão vir um bocado de historinha para te ferrar, tá? Vou trazer um exemplo. Vamos dizer que quando criança, um exemplo bem banal, quando criança você roubou o seu primo, olha aí que besteirinha, né? Tava lá o brinquedinho do primo dando sopa, você pegou esse brinquedinho que achou lindo, era novo, e você causou esse prejuízo ao seu primo e foi para casa com esse brinquedo, escondeu ali, depois então virou normal. Bom, você roubou o seu primo quando criança. O que é que a matriz de controle faz? Você, se tiver alguma preocupação, vamos dizer assim, consciencial com isso, você vai ficar martelando na cabeça, bicho, eu preciso dar alguma coisa para o meu primo, porque quando criança eu roubei a ele. Então, se você está martelando isso na sua cabeça, o que é que você faz? No sonho, o próprio mecanismo do sonho faz com que você agrave essa situação. E o sonho vai te mostrar
você é pecador, você é ladrão, você é assassino, você é alcoólatra, você é errado, você é com peso, você chorando. Gente, entendam, é um mecanismo feito para causar sofrimento e os sonhos também são usados para isso. Existe um mecanismo imenso que a gente ainda vai falar milhares de coisas para que você entenda que tudo é montado para que você se ache um culpado e um devedor e um sofredor, porque isso alimenta a matriz de controle. E isso faz com que você reencarne, isso faz com que todas as reencarnações estejam repetitivas, como um looping, sem ninguém evoluir. Então, para o pessoal do Espiritismo, vocês não estão evoluindo P nenhuma. Vocês estão alimentando o sistema da matriz de controle de reprogramação e repetição da roda de Sansara. Simples assim. Porque não é sobre doar a cesta básica e deixar todo mundo desempregado. Não é sobre dar R$100 e não ensinar a pessoa um projeto de trabalho. Gente, eu tenho experiência dentro da Casa Espíritas e é assim que funciona. Funciona um mecanismo de manutenção da pobreza. Manutenção. Chegam as pessoas ricas e milionárias, entram na Casa Espírita, são bem recebidas. E chegam os pobres. E tem a falsa sensação de serem bem recebidos. Só que eles são acolhidos, por quê? Porque vão ser mantidos na pobreza. Cadê os projetos sociais? Por que é que ninguém dentro de uma casa espírita tem um pensamento de projeto social, onde visita lá o pai e a mãe da criança humilde e diz o seguinte, estou supondo uma ideia, tá? Para não dizer que eu estou criando nada, estou supondo uma ideia. A sua família está precisando de ajuda, nós vamos dar cesta básica por 6 meses e nesses 6 meses nós vamos custear um curso profissionalizante para os pais das crianças. E aí pega só uma família e ajuda, uma família só e ajuda. Pá. E aí, depois de 6 meses, deixa ver o sucesso da ajuda. Feito isso, depois de 6 meses, se tiver resultado, parabéns, foi ajudada uma família. Depois de 6 meses, se aquela família resolveu voltar para as drogas ou resolveu ser pedinte, vale a pena sustentar aquela família por dezenas de anos? Né? Porque é isso que tá na nossa política, está assim. Tá? Então, assim, eu não estou dando nomes de ninguém, eu só estou raciocinando comportamentos sociais. E olha que a ideia era falar de sonhos. Mas tudo bem, é assim. As ideias vêm e eu vou contando também minhas experiências. Então, resumindo, para a gente não se alongar, a ideia de sonhos é isso. É que mesmo os sonhos, se você não está cuidando de você, se você não está consciente, se você não tem informações boas de libertação, se você está simplesmente no mecanismo da matriz de controle, assistindo tudo que está sendo mostrado para você ver, não tem como causar um desgrude, uma libertação da sua energia, do seu campo, né? Porque, veja bem, existe a minha imagem aqui, que é o físico energético denso, mas em volta de mim existem vários outros campos energéticos que fazem parte de mim. E se eu não tenho a ideia, essa ideia energética, eu também me perco nas realidades paralelas. Por quê? Porque eu absorvo tudo que é de negativo e aí vou dormir. E na hora de eu dormir, eu sou projetado pela minha própria mente. Depois a gente fala sobre mente. A mente é nossa inimiga, mas tudo bem, vamos lá. Se não trabalhada, ela é nossa inimiga se não trabalhada. Então a mente mesmo me leva para essa projeção de negatividade,
onde lá nos meus sonhos eu vou ver só coisa ruim, vou ver só repetições do meu próprio erro. Por quê? Porque isso é reforço. Isso é reforço que o sistema tem para que você se ache negativo, que você se ache pequeno, você se ache sem força, que não é a nossa realidade. Tá? Então, o objetivo de eu ter trazido hoje o tema sonhos é porque os sonhos também são continuações da nossa vida, só que você desliga a chave do corpo, o corpo físico deita na rede ou na cama, e aí a energia da sua consciência vai navegar por esses sonhos, e esses sonhos passam por realidades paralelas, esses sonhos vão para projeções só de mentiras criadas, literalmente, e tudo isso pode ser identificado. Com o quê? Consciência. Por que eu trago isso à tona? Porque assim eu experienciei para trazer a informação. Se você está consciente, se você se escolhe, se você abandona esse lado para onde você vertia toda a sua energia para essa equipe, você começa a trazer essa energia para você, usar em prol do seu corpo, da sua saúde mental e física e espiritual, e aí você começa a ter identificações dentro da sua própria cabeça. Né? Mais uma vez, você não vai depender dos outros darem interpretação de sonho ou dos outros falarem para você. É você quem está entendendo o que você está passando. Literalmente, gente. Você começa a entender quando é só um sonho, só uma viagem, estava num barco e depois fui para o avião, e do avião, não sei o que, de repente estava numa serra. Só um sonho, uma viagem. Né? São lapsos mentais que nos levam para lá e está tudo certo. Tem o sonho, tem a programação holográfica, que você é jogado para dentro da realidade, que você participa, mas é mentira. E tem outros sonhos que, se você vai para dentro de projeções reais de realidades paralelas, que você vai identificar se você estiver acordado, desperto, treinado, lúcido, sem mimimi, né? Sem devaneio, você vai perceber de imediato quando é viagemzinha. Eu estava aqui no colo da minha mãezinha no sonho e de repente eu estava numa serra. É uma viagem, né? Essas interpretações de sonho, você só vai trazer para a sua cognição, ou seja, interpretação correta, aquilo que vai te interessar. Porque aquilo também que é besta, você vai deixar para lá, você vai entender que aquilo ali não teve nem significado. Né? E é isso. Mais um benefício, né? A gente vai trazer muitos mais benefícios, viu, gente? Eu estou sempre trazendo os mecanismos de dores apresentados pela matriz de controles. Mas a gente vai ficar trazendo também centenas de benefícios que você tem quando está acordado, quando está despertado, quando você trouxe a sua energia para você. Daí, de novo, não convide ninguém, a menos que a pessoa procure você e diga: rapaz, esse mundo está louco, eu não estou entendendo nada, já não sei mais nem o que ver. Aí você pode até, né, dar a oportunidade da pessoa. Mas tais assuntos aqui agora são para pessoas que estão nessa página.